Oi, gente! Tudo bem com você? Bom, eu vou dar início a mais um vídeo da dieta, gente. Então, isso aqui vai se tornar um diário da dieta. E eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje porque eu quero contar pra vocês o processo de como começou, quando que eu decidi fazer, né, a dieta certa, como tudo começou e como foi nesses dias aí que já estamos há quase um mês e pouquinho de dieta, mas eu vou explicar para vocês. Está chegando aqui agora neste canal e não é inscrito, amiga, por favor, se inscreva aqui. Se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo desse diário da dieta e vem junto comigo para ver como que vai ser essa evolução, porque eu quero que eu e você que a gente consiga junto o nosso objetivo, amiga, tá bom? Se inscreva, que senão você vai perder. E aí? Você vai perder os vídeos, você não vai conseguir acompanhar o diário da dieta, tá bom? Então eu espero você. Faz tudo isso daí, deixa aquele like legal pra mim, se inscreva, escreva no comentário aqui, gente, eu adoro ler, sempre dou um coraçãozinho, comento, tá bom? Então, bora pro vídeo! Instagram já conseguiu ver toda a evolução das minhas fotos, então eu vou deixar passando aqui o meu Instagram para você me seguir lá também, você não venha perder nada, porque eu posto todos os dias lá toda a evolução que eu tô fazendo. Primeiro vai lá e depois vem aqui. E aquilo que eu compartilho lá, muitas vezes eu não compartilho por aqui, tá? Então vem me seguir. Então, gente, tudo começou no dia 1º de janeiro de 2020. No dia 1º de janeiro de 2020, eu decidi em mim mesmo, dentro de mim, que eu não queria mais essa vida que eu estava levando. Eu cuidava da casa, eu cuidava de todo mundo e muitas vezes estava esquecendo de cuidar de mim. Cuidava de mim, sabe, um dia ou outro, não que eu não cuidava totalmente de mim, mas assim, não era com aquela frequência. Então eu falei, não, a partir de agora eu quero cuidar um pouco mais de mim. Eu comecei então, a partir do dia 2, no dia 1º, eu aproveitei o churrasco em família, toda aquela comilança do primeiro dia do ano, e a partir do segundo dia do ano, eu já comecei a reduzir pela metade tudo aquilo que eu comia. Eu sempre fui de comer muito pouco, porém de comer errado. Não depende se você come pouco ou se você come muito, tem a compulsão alimentar, eu não tenho esse problema. Porém, eu comia muito errado, porque fazia muitas comidas calóricas, e aí você come um pedaço, depois você começa a comer mais um pedaço. E, gente, depois que eu retirei a vesícula, porque eu estava com pedra, o que aconteceu? Eu comecei a passar tudo aquilo que eu comia, fazia mal. Tudo que eu comia em excesso me fazia mal, e eu vim começando a perceber. E aí, eu falei, nossa, mas meu corpo está estranho. Eu como determinadas coisas e eu começo a passar mal. Por que será? Foi aí que eu fui observando e conhecendo o meu corpo. Então, se eu comia tudo que eu comia em excesso, que passava um pouquinho da quantia, fazia mal. Porém, eu também comecei a perceber que aquilo que eu comia também, que não era em excesso, estava me fazendo mal. Por eu não ter mais a vesícula, porque ela é um órgão responsável para ele captar toda a gordura que a gente tem, né? E ele fazer aquele processo lá, que eu não entendo direito. Eu não tinha isso. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu acabava tendo diarreia por conta disso. E aí, eu comecei a desenvolver um leve refluxo. Toda noite, quando eu jantava, e aí eu dormia, né? Ia dormir por volta das 10, 11 horas da noite. Às vezes, maioria das vezes eu tinha insônia. Eu não conseguia dormir. E quando eu dormia, acordava com aquele refluxo, sabe? Uma sensação horrível, gente. E aí eu falei, gente, mas agora o refluxo, eu nunca tive isso. E aí foi quando me deu um estalo, assim, eu falei assim, tudo isso está acontecendo porque eu estou me alimentando mal. Isso não tá legal, eu preciso de uma mudança. Mas na minha cabeça eu achava que eu não iria conseguir, por quê? Porque eu achava que o meu corpo precisava de muito mais alimento.
porque se eu não comesse, eu iria ficar com falta de energia. Mas, gente, isso é uma coisa da nossa cabeça, e na verdade não é. Então, como eu disse, no dia 2 de fevereiro eu comecei. Não comecei a dieta radical, eu comecei cortando várias coisinhas. Várias coisinhas eu fui cortando, não tirei nada. Não tirei açúcar, não tirei refrigerante, mas fui diminuindo a frequência de comer e a quantidade de comer, certo? Então foi assim o mês de janeiro todinho, do dia 2 até o dia 31 de janeiro, foi dessa maneira. Como eu percebi que eu conseguia, que eu ia dar conta de fazer, que eu não ia desistir, fiz todo esse processo em janeiro bem quietinha, sem contar nada aqui no YouTube, nem lá no Instagram. Fiquei quietinha, postava algumas fotos de algum café da tarde, alguma coisa, mas não contava o que estava acontecendo. Porque o medo que eu tinha de desistir, como eu fiz outras vezes, de não conseguir, de fracassar, era muito grande. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Porque quando a gente liga uma câmera para poder falar sobre isso, ou posta uma foto no Instagram, o peso que tem sobre nós é muito grande. Eu sabia dessa responsabilidade. Por isso, gente, que eu não comentei nada com ninguém e me mantive quietinha. Quando começou fevereiro, foi aonde eu comecei a reduzir mais a minha alimentação, porque eu percebi que o meu corpo não precisava de tanto alimento, de tantas coisas, para que eu pudesse ter energia para fazer o meu serviço da casa, para poder fazer o meu exercício físico. Mas foi só a partir do dia 16 de fevereiro que a coisa começou a ficar séria realmente. Porque de janeiro para cá, além de ter reduzido a minha alimentação, eu também comecei a colocar na minha cabeça aquilo que eu queria. Comecei a assistir vídeos, comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a me inteirar sobre o assunto e falei, não, se muitas outras pessoas conseguiram, eu também consigo, eu também sou capaz. Porque quando está fazendo mal para a sua saúde aquilo que você se alimenta, aquilo que você está colocando dentro do teu corpo, então você tem que falar, não, agora chega, né? Tá na hora de eu acordar. E, gente, só você pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por mim. Meu marido não pode fazer isso por mim, minha filha, minha mãe, ninguém, só eu mesmo. É como se diz, eu que lute. Então, eu que tenho que lutar pro meu bem maior, que é primeiramente a minha saúde e segundo, a minha autoestima, gente, porque a autoestima da gente muda. Ela eleva e vai lá pra cima, a gente fica diferente. Não tem como não ficar diferente. Então, gente, no dia 16 de fevereiro foi aonde eu iniciei a dieta, os exercícios físicos. Então, olha, não foi assim do dia para a noite. Não, hoje eu vou começar e pronto, não. Eu vim num processo. E aí, a partir do dia 17, eu comecei a divulgar. A postar fotinha no Instagram do meu antes. Recebi algumas críticas, mas, gente, pra mim, as críticas, na verdade, são um combustível para me mostrar que eu posso, que eu consigo e que eu vou mais além. Eu só guardo dentro de mim aquilo que me faz bem. Aquilo que me faz bem. Então, eu já deixei um recado lá no Instagram falando para quem estava lá me dando, bombardeando de coisas ruins, pensamentos negativos, que, ó, nem perca o seu tempo, porque para mim não vai fazer efeito nenhum. Então, perca o seu tempo, não, vai arrumar outra coisa para você fazer, porque não vai adiantar o que você está fazendo aqui comigo. Então, no dia 17 de fevereiro, 16, 17 de fevereiro, eu não lembro bem a data, eu dei início à minha educação alimentar. Mostrei aqui para vocês no Instagram 3 dias de alimentação, como estava sendo, né? E falei que eu não iria tirar o açúcar,
que eu não iria tirar, tinha tirado o pão, o refrigerante, mas o açúcar eu não iria conseguir. Mas muitas lindonas me falaram aqui, Fabi, tem um adoçante. Fabi, tal adoçante eu consegui tirar o açúcar. E eu fui atrás. Não, se elas conseguiram, eu também consigo. Fui lá, comprei um adoçante. Gente, eu amei o adoçante que eu comprei. Maravilhoso. Tá vendo como são hábitos? A gente acha na nossa cabeça que a gente não consegue, mas aí vem a luz falando assim, não, olha, tal adoçante é bom, tal adoçante é assim, assim, assim. E eu fui ver e realmente dá sim para viver sem o açúcar. Então, naquela primeira semana do dia 17 de fevereiro até fechar a semana, eu ainda consumi açúcar, farinha branca e tal, e comecei a fazer o exercício em casa, gente. Eu danço em casa, eu faço zumba em casa, eu faço aeróbica ainda em casa. E aí, na segunda semana, que foi semana passada, hoje nós estamos na terceira semana de reeducação alimentar. Na segunda semana, na primeira semana, eu fui pesar. Vou pesar, deixa eu ver quanto eu eliminei. Gente, eu tinha eliminado 1 quilo em uma semana, sem tirar o açúcar, sem tirar determinados alimentos, certo? Sem tirar o arroz e tal. Aí na segunda semana eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu comecei a pesquisar sobre a dieta low carb. E aí, minha gente, na segunda semana eu falei assim, eu vou tentar. Porém, a dieta low carb, ela é restrita por alguns alimentos, você não pode consumir algumas coisas. É um estilo de vida, a low carb. E algumas coisas eu não tenho e eu também não quero levar isso para mim, porque para mim compartilhar algo com vocês e para minha realidade também que eu vivo, tem certos alimentos em que eu não consigo comprar, porque eu não tenho dinheiro para isso, entendeu? Então eu falei assim, não, eu vou pegar o estilo de vida low carb e vou trazer para minha realidade, para aquilo que eu consigo, para aquilo que eu posso, não também fazer coisas que eu não posso. Então, gente, foi aí que na segunda semana eu comecei a introduzir certos alimentos da dieta low carb. Retirei o arroz, retirei o feijão, retirei todos os tipos de grão e comecei a me alimentar com proteína, que é a carne, o peixe ou frango, e vegetais, legumes e verduras. Foi aí que eu comecei a iniciar, né, essa dieta da low carb. Porém, a dieta low carb tem também alguns alimentos que não pode ser consumido, tipo, não que não pode, pede para que no início, no processo do emagrecimento, você diminua a quantidade que você come de banana, beterraba, cenoura. Agora eu não me recordo se entra ou não, eu vou dar uma olhada, tá? Então, certos determinados alimentos você não pode consumir, batatinha e outros, entre outros, é uma lista muito grande. Então, eu comecei, né, na dieta estilo low carb, não vou dizer que é completamente low carb, porque eu não estou comendo de tudo que tem lá, né, por conta que eu já expliquei para vocês. E fui pesquisar sobre o jejum intermitente, gente. O jejum intermitente nada mais é do que você passar alguns períodos sem se alimentar. Tem vários cronogramas, né, a ser seguidos, que são de 10 horas, de 12, de 16, de 18, se eu não me engano, de 20 e de 24 horas. E eu já comecei pelo jejum de 18 horas. Dá uma média entre 18 e 17 horas, mais ou menos. Então, eu vou explicar aqui bem por cima mesmo, porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre o jejum intermitente, porém, eu só vou fazer isso quando eu me aprofundar mais no assunto, tá? Então, eu tô contando aqui pra vocês, como eu falei lá no Instagram, apenas o que
é o jejum intermitente naquilo que eu aprendi fazendo um breve estudo sobre o assunto. E aí, gente, o jejum intermitente, eu coloquei ele na minha vida assim, de uma forma que eu já tenho o hábito de jejuar, né? Eu já tenho esse hábito, mas não por tantas horas. Mas primeiro eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, me ajuda a fazer isso. O Senhor sabe o quanto eu preciso disso. E eu sei que é Ele quem tem me sustentado, quem tem me ajudado a esse processo, porque não é um processo fácil. Fabi, você tá sempre sorrindo. Gente, eu amo sorrir, eu amo dar risada, eu amo dar gargalhada, mas é um processo difícil, porque primeiro o processo tem que começar na sua mente, para depois você trazer para a tua vida, para a tua realidade. Então, foi aonde eu dei o início para o jejum intermitente, mais a dieta um pouquinho mais restrita que a low carb. E aí, gente, eu comecei com o jejum dessa maneira. Eu jantei às 6 horas da tarde no primeiro dia. E eu janto, geralmente, é omelete, gente. É o que eu janto. Eu não consigo variar por conta da minha realidade que eu vivo financeira. Então, eu jantei omelete com legumes e só. Depois, nas 6 horas da tarde. Quando dá 6 horas da tarde, eu como isso. E depois, eu não como mais. Eu só vou me alimentar, né, beber, né, água ou chá ou café sem açúcar. Mas café sem açúcar para mim não rola. Então, eu comecei a tomar chá e água sem adoçante, tá, gente? Sem açúcar, sem adoçantes, sem nada. E aí eu fiz o primeiro dia. Gente do céu, eu falei, nossa, no dia seguinte, aí eu fui dormir, né? O estômago dava aquela roncadinha e eu tomava água. O estômago dava aquela roncadinha e eu tomava água. Muita água mesmo. Quando você achar que você tomou muita água, gente, você não tomou nada não. Você pode botar mais água aí pra dentro, porque você tomou pouco. É no mínimo 3 litros de água durante o processo do jejum, mais o que você vai tomar quando a sua janela está aberta, que eu já vou explicar o que é isso. Aí, gente, comecei a tomar a minha água. E aí foram até as 10 horas da noite. Quando deu 10 horas da noite, eu já estava com sono. Aí eu falei assim, vamos dormir? Porque é melhor você dormir do que você ficar acordada e o estômago roncar, não é verdade? Aí fui dormir e percebi que naquela noite que eu estava com o meu estômago vazio, porque você imagina um omelete, o estômago já tinha processado o que precisava, né? E aí eu fui dormi muito bem. No dia seguinte eu acordei de manhã sem nada de fome. Impressionante. Eu falei, não, eu não tô sentindo fome. Que é isso? Acordei de manhã, tomei minha água com limão em jejum. Na primeira semana eu fiz isso. E aí rodou o relógio e depois disso comecei água, chá. E aí quando deu 11 horas da manhã, eu fui fazer a minha primeira alimentação. A mesma coisa, uma proteína, que é a da carne, legumes, verduras e a mesma quantidade da dieta. Eu falei assim, nossa, eu vou ter que comer isso e mais um tanto disso. Gente, não. O meu estômago já estava habituado a comer pouco. Eu achei que aquela quantidade que eu havia colocado no meu prato ainda foi em excesso. Teve um pedaço, eu não me lembro de carne, do que eu não consegui comer. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Eu tô satisfeita. O que eu comi já foi. E aí, gente, então das 11 da manhã às 6 da tarde é a minha janela aberta. Janela aberta é quando você pode se alimentar, né? Nesse período que você pode comer, que o meu é das 11 da manhã às 6 da tarde. E aí eu almocei, isso que eu falei pra vocês. Depois eu peguei e fui tomar o meu lanche da tarde. Aí eu comi frutas com iogurte, que eu faço em casa mesmo,
Já tem um vídeo aí que eu ensino a fazer um iogurte no um dos meus vlogs. E aí, quando foi 6 horas da tarde, estava eu lá com o meu omeletinho maravilhoso. Acho que no segundo dia eu coloquei uma fatia de queijo branco. E assim foi o processo. E rodou a semana toda. Quando chegou na quinta-feira, ainda faltava 3 dias para virar a semana aí. Eu fui me pesar, gente. Falei, eu não tô aguentando mais. Eu vou ter que pesar. Deixa eu ver quantas gramas eu eliminei. Não tinha fechado uma semana. Eu já tinha eliminado 1,5 kg em menos de uma semana. Foi aí, gente, que me motivou mais ainda. Falei, não, esse negócio realmente funciona, está me fazendo bem, porque eu tô conseguindo dormir. Eu tô sentindo meu corpo mais leve, porque toda manhã quando você levanta, você está desinchada. Você não tá inchada, você tá diferente, é diferente. Quem faz jejum intermitente sabe do que eu estou falando. É diferente, o nosso corpo reage diferente, a nossa vida é diferente, porque querendo ou não, todo o excesso do alimento no corpo causa um trauma no seu pâncreas, porque ele tem que produzir mais insulina. Então, com a insulina lá embaixo, e aí você se alimentando certo, corretamente, que é aquilo que o teu organismo precisa, gente, o corpo todo funciona. Aí você pode me perguntar assim, Fabi, mas como que você conseguiu fazer exercício passando tão pouco alimento no seu corpo e quase não se alimentando? Olha, eu vou falar sinceramente com vocês, porque eu sempre trouxe a verdade aqui no canal. Gente, não mudou nada. No meu treino não mudou nada, eu não sinto fraqueza, eu não sinto nada. Pelo menos pra mim, não mudou nada. Nada mesmo. Por quê? Eu não comecei assim radical, já na primeira semana eu vou arrancar tudo e já vou começar. Não, foi um processo. E quando eu segui esse processo, primeiro eu fui reduzindo para o meu organismo acostumar. Na segunda semana eu foquei em reduzir e começar a fazer o exercício físico. Que não foi fácil o exercício físico na primeira semana, gente, foi muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir. Agora, eu já estou na terceira semana de exercício físico, eu consigo ver a minha evolução. Eu não consegui erguer a perna, gente. Hoje eu ergo a perna, hoje eu consigo me abaixar, hoje eu consigo me alongar. Gente, hoje os dogs aqui em casa estão alvoroçados. Passa a gente lá fora e ficam latindo, tá? Então eu peço desculpa por isso. Então eu consigo me alongar, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia na primeira semana, que era difícil. Então, olha, eu estou em tão pouco tempo com um processo assim, um pouco mais, eu falo assim, sair do nível 1 para o nível 2, então eu já estou vendo muita diferença. Eu comecei fazendo 30 minutos, hoje eu já estou em 1 hora. Então eu vejo muita diferença. E aí, gente, então eu estou indo para terceira semana de jejum intermitente. E esta semana também eu vou seguir o mesmo protocolo de 16, 17 horas, mais ou menos eu faço. Eu vou seguir o mesmo protocolo. E eu espero, não entrou um mês ainda, então eu não vou pesar mais. Eu decidi que eu não vou ficar pesando toda semana. Eu vou pesar só no dia, eu não lembro se é dia 16 ou dia 17 que está agendado aqui na minha agenda. Eu só vou pesar nisso, aí eu vou fazer todo o cálculo de quanto eu eliminei durante um mês, tá? De fazendo reeducação alimentar no estilo low carb, né? Mais jejum intermitente uma semana depois, para ver quanto que eu consigo eliminar no mês, tá? Porque eu acho que a pesagem semanal, ela é boa, ela é legal, porque você vai saber quanto que você conseguiu, se você tem que mudar o seu treinamento, se você tem que mudar a sua alimentação, né? Para você chegar no seu objetivo. Porque o meu primeiro objetivo, quando eu preciso perder, gente, 35 quilos. Não é 3,5 kg, é 35 quilos.
Então, para mim não focar nisso, que é muito quilos a ser perdido, e não conseguir pensar assim, ai, será que eu vou conseguir? Eu coloquei metas. Então, a minha meta para emagrecer são 5 quilos por mês, tá? São 5 quilos. Então, a minha primeira meta são 15 quilos. Quando eu chegar nesses 15 quilos, eu já vou saber que eu vou estar mais perto dos meus próximos 15 quilos, que dá o total de 30. E depois mais 5 eu vou tirar de letra. Então, eu coloquei objetivos e metas. Porém, se eu não alcançar elas, não vou me frustrar. Ah, eu não consegui, porque aí eu vou pensar assim, não, mas eu já consegui eliminar tantos quilos. Então, o que importa para mim é o tanto que eu já eliminei, não o que eu ainda tenho que eliminar. É isso que eu tenho dentro de mim, tá bom, gente? Então é isso, o vídeo de hoje é assim, mais falando para vocês, para que vocês entendam o que é esse processo, né? Que o processo primeiro tem que começar aqui na sua mente. Você tem que querer por você mesmo. Não é porque os outros falam, não é porque alguém cobra de você, mas isso tem que estar dentro de você e você levar para a tua vida. Porque a perca de tempo e a melhora na sua alimentação, você pode ter certeza que o pilar de tudo isso é a saúde, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha incentivado você aí também a se levantar do sofá junto comigo, amiga. Não é fácil. Eu não vou falar para você aqui que existe uma receita milagrosa que vai fazer você, ó, assim perder peso. Não. Precisa de muito esforço, de muito foco, de muita determinação. E tudo isso que engloba essas 3 coisas é muita fé. Fé em Deus, porque é Ele que nos sustenta. Fé em Deus, porque é Ele que coloca no nosso coração a vontade de mudar e a saúde. Foco, fé, determinação. Deus acima de tudo. Se você fizer assim, eu tenho certeza que você vai conseguir, assim como eu aqui estou conseguindo, tá bom? Gente, um super beijo. Obrigado por você estar aqui no canal. Se você tá chegando agora aqui, gente, e ainda não é inscrito, olha, você vai perder muitos vídeos, viu? Eu tenho certeza que você vai perder muitos vídeos aqui desse canal. E aí você não vai conseguir acompanhar o meu Diário da Dieta. E aí a gente não vai secar junto, amiga. Então se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Para todas aí, assim você não perde nenhum vídeo. Um super beijo e ficam todos com Deus. Tchau!